Ah, agora deu. É engraçado. Eu tenho uma relação com isso mesmo, mas não sei o porquê. Bom, vou ocultar aqui. Então vamos lá, pessoal. Aqui, a partir do artigo 22, eu vou falar para vocês o seguinte que eu falei lá na primeira aula. Lembra que eu virei para vocês e falei assim, olha, a maioria da doutrina e das bancas de concurso no geral entendem que a Declaração Universal de Direitos Humanos ela não tem dentro do seu bojo de texto direitos relacionados à terceira dimensão. Tudo bem? Direitos da fraternidade, meio ambiente equilibrado, essas coisas assim. Entretanto, é óbvio que se a maioria não tem, significa que a maioria entende que não tem, significa que existem aqueles que entendem que tem. Perfeito? Mas é incontroverso na doutrina e nas bancas de concurso público no geral, que a partir do artigo 22 a gente começa a identificar os direitos de segunda dimensão. Perfeito? Primeira dimensão, civis e políticos. Segunda dimensão, econômicos, sociais e culturais. Perfeito? Exemplos dos de primeira dimensão, caput do artigo 5º. Exemplos dos de segunda dimensão, caput do artigo 6º. Artigo 5º, artigo 6º de onde? Da Constituição Federal Brasileira, para você entender no concurso público. Então aí você vai ver que a leitura aqui é uma leitura num contexto mais do Estado se preocupar em diminuir desigualdades sociais, em fornecer melhores condições de vida para a sua população. Até então, a maioria dos artigos que a gente leu são direitos inerentes da pessoa. Tipo assim, olha, por eu mesmo, quero viver bem. Direito à liberdade, à vida, à propriedade, coisas que estão intrínsecas em mim. E agora a gente vai ler direitos no sentido do Estado atuando para garantir direitos à pessoa. Então, olha só o artigo 22. Todo ser humano, como membro de uma sociedade, tem como direito a segurança social, a realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, pelos acordos de organização, recursos dos estados, direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis. Isso aqui é o mandamento do segunda dimensão, né? E a sua dignidade é o seu livre desenvolvimento da sua personalidade. Então aqui é uma constituição meio filosófica, tá? Que é o seguinte, aqui você vai estar emergindo direitos de segunda dimensão, que são aqueles direitos que se preocuparam, por quê? Porque a atuação inerte, aliás, a não atuação, a inércia do Estado em promover uma igualdade entre as pessoas acabou gerando uma desigualdade social muito grande. E aí os direitos de segunda dimensão, eles vêm para tentar o quê? Diminuir essas desigualdades sociais. Porque a desigualdade social é algo que sempre vai existir. É impossível todo mundo ter o mesmo nível de igualdade social. Isso é impossível. Tá joia? Questão, mas existe, né, um degrau muito grande entre a desigualdade que a gente visualiza hoje. Tá joia? Bom, artigo 23º. Todo ser humano tem direito ao trabalho. Trabalho é um exemplo de direitos de segunda dimensão. Direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Cara, isso daqui é direito de segunda dimensão purinho. Inclusive, a questão do trabalho foi talvez um dos maiores nortes que conduziram à revolução da inserção dos direitos de segunda dimensão, com a Constituição mexicana ou coisas desse tipo. Por quê? Porque o que aconteceu é o seguinte, a galera ia para as guerras, Primeira Guerra Mundial, a galera voltava sem perna e não conseguia trabalhar. Foi assim, eu fui lá lutar pelo meu país, perdi uma perna, agora eu sou inútil. Então eu não tinha direito à indenização, ninguém cuidava mais da minha família, então assim, surgiu esses movimentos. O trabalho foi um grande percussor, esse direito ao trabalho e a condições melhores de trabalho também, né, óbvio que eram completamente exploratórios, né, foram que emergiram os direitos de segunda dimensão, talvez uma das engrenagens mais importantes. Tanto que aí surgem pensadores do século XIX, né, da mais-valia, Karl Marx, essas coisas surgem nesse contexto. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.
Perfeito, né? Direito, se você faz a mesma coisa que eu, diferente de qualquer coisa, eu ganho o mesmo tanto que você. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegura, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessários, outros meios de proteção social. Isso está na Constituição, tá? Às vezes a gente não tem muito costume de ler, mas o artigo 7º, que começa a falar dos direitos do trabalho, ele traz uma redação muito parecida com essa parte aqui também, tá? Do artigo 23, número 3. Tá joia? Todo ser humano tem direito a se organizar em sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. Artigo 24º. Todo ser humano tem direito a um repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho, e a férias remuneradas periódicas. Vocês estão vendo que o trabalho ele é bem importante dentro da DUD, né? Na verdade, o trabalho dentro da sociedade capitalista ele é bem importante para qualquer coisa, né? Porque não tem como se sobreviver sem trabalhar, de fato, né? Então, ele é um norte muito... Ele é um dos direitos de segunda dimensão mais explorados e ele é o melhor exemplo, né? De direitos sociais, econômicos e culturais. Ele está ligado, inclusive, na questão social, ele está ligado à questão econômica e ele está ligado à questão cultural. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda maior de subsistência e circunstâncias fora de seu controle. O que é isso daqui? Previdência social, né? Agora, é óbvio, né, gente? Dentro da Constituição Federal, ele vai te falar que o salário mínimo tem que garantir tudo isso que está escrito aqui. É utópico pra caralho, né? Convenhamos que isso não faz o menor sentido, mas está escrito lá. Perfeito? E qual que é a ideia? De novo, o trabalho está relacionado com tudo aqui. Agora, ler isso daqui, o que é isso? É a Previdência Social. Perfeito? A Previdência Social, que você tem os institutos da assistência social dentro dela e tudo mais. Mas a questão é entender que são direitos sociais. A maternidade e a infância têm o direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Artigo 26º. Todo ser humano tem direito a instrução. Esse artigo cai bastante, tá? Toma cuidado com ele. Dentro da DUD ele cai bastante. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Então isso daqui é questão de concurso e você tem que decorar, tá? Educação gratuita, graus elementares e fundamentais. Isso você tem que saber decorado. A instrução elementar será obrigatória, que seria uma analogia no nosso país aqui de 1º a 9º ano. Tá joia? A instrução técnico-profissional será acessível, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Isso aqui é decorar, moçada. Não tem jeito. Faça um esquema, puxa uma setinha, escreva. Instrução gratuita, graus elementares e fundamentais. Instrução elementar obrigatória. A técnico-profissional é acessível. Ela não está falando que ela é obrigatória, não está falando que ela é gratuita, está falando que ela pode ser acessível, inclusive por mérito, bem como a instrução superior, baseada no mérito. Fazendo vestibular, você passa a uma instituição federal, gratuita, para cursar seu ensino superior. Tudo bem? Ela é acessível. Agora, se você teve a competência de gozar do mérito dela, aí é outra questão. Perfeito? A instrução será orientada no sentido de pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento dos respeitos aos direitos do ser humano, pelas liberdades fundamentais. Isso aqui até que não cai tanto, não.
A instrução proverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, ou... isso daqui é paz, amor, tilelê, né? O que cai na sua prova aqui é isso aqui. Perfeito? Esse primeirão aqui cai pra caralho. Toma cuidado com ele. Os pais têm prioridades no direito da escolha do gênero da instrução que será ministrada aos seus filhos. A própria Constituição tem esses ensinos vinculados à religião e isso é permitido, né? 27º. Todo ser humano tem direito a participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e participar dos processos científicos e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística a qual seja autor. Interessante também, mas fica aí no pouco, tá? Tem isso daqui na Constituição na Constituição Federal, tem tópicos com relação à propriedade intelectual, propriedade industrial, tem esses resguardos de direito, né? Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que esses direitos e liberdades estabelecidos presentes na Declaração possam ser plenamente realizados, tá? Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, no qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todos os seres humanos estarão sujeitos apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com fins de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, serem exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Cara, isso daqui cai, tá? Dentro do contexto da DUD, esse tópico terceiro aqui cai interessante. Não pode um Estado ele fazer alguma maracutaia, por exemplo, de um direito interno, positivar alguma coisa que é contrária à Declaração Universal de Direitos Humanos para tentar mitigar o que está escrito aqui, que já é muito pouco, por sinal, que é o básico do básico do básico do básico. Inclusive, ele fala isso no 30º. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como um reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa de direito a exercer qualquer atividade ou praticar ato destinado à destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. É o que eu te falei aqui, por exemplo, no 29º, eu adiantei o 30º, né? Que todo mundo tem direito a gozar, inclusive internacionalmente, das condições e direitos da Declaração Universal de Direitos Humanos e o Estado não pode positivar dentro dele interesses contrários das Nações Unidas ou mecanismos que ferem o que está escrito dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos. Beleza? Bom, pessoal, acho que eu chamei aqui a atenção para o que realmente importa, pelo menos alguma vez na minha vida, que eu sei que pelo menos vocês leram, as pessoas que estavam aqui presentes leram a declaração. A primeira parte da aula, que é a aula que eu dei semana passada, ela é a que eu acho mais importante, para ser bem sincero, que é o panorama geral para você entender a Declaração Universal de Direitos Humanos como um todo. Ele não é um estudo que assim, estudei, acabei. Não, não é. Ele exige você rever essas coisas, fazer questões. Muito fácil de encontrar na internet. Você colocar questões da DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos, vai aparecer 1 bilhão de questões. Você respondendo... Pode falar, Jean. Eu fiz um modelo de gestão sobre o artigo 23. Sobre o artigo 23? Isso. Certo. Ele tinha duas questões parecidas. Certo. Uma tinha o começo, direito a repouso e lazer, e a outra tinha direito a repouso, lazer e outras opções, tipo ações. Isso que a banca, tipo assim, põe parecido para tentar confundir a gente, né? Sim, mas assim, aí estava dentro da DUD, né? Dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos, não estava dentro da Constituição, né? Aí ele pôs uma questão, pôs essas duas parecidas
Se você não pensar bem, você chega e marca essa primeira. Tava só direita, repouso, lazer. Entendi. Aí é questão copia e cola, né? Aham. Perfeito? Não, de fato, aí, tipo assim, sempre quando você lida com uma questão desse tipo, você tem que marcar o que o texto tá te dizendo, né? Exatamente as palavrinhas-chave que estão no texto. Então, se você omitiu alguma palavra e ele não colocou dentre outras, ou antes colocou alguma coisa mais abrangente, como também, ou estão inseridos, alguma coisa que te faça, tipo assim, olha, é o que está escrito aqui, mas tem outras. Se você está lidando com questão ipsis literis, aí realmente, se falta alguma coisa, a banca vai te falar que está errado. Perfeito? Aí, infelizmente, é questão Google, né? Eu não gosto muito de questão desse tipo, não. Eu cheguei rolando aqui, já quase marquei errado. Mas esse tipo Eu existe. falei assim, opa. Mas o que eu tô falando é o seguinte, é exatamente por isso que você tem que treinar. Tipo assim, por exemplo, a gente terminou a DUT. Vocês estão estudando raciocínio lógico. Sei lá, tô chutando, tá? Cara, você vai fazer exercício de raciocínio lógico? Pô, tô estudando raciocínio lógico. Beleza. Tô fazendo 10 questões de raciocínio lógico. Terminei as 10. Faz 3 da DUT. Faz 3 de coisa que você já estudou. Saca? Tipo assim, 3, 2. É claro que você tá cansado do raciocínio lógico. Tipo assim, estou estudando português. Sei lá, você está estudando a função do si. Uma coisa nesse sentido. Então, quais são as funções do si? Aí você decorou quais são as funções do si, do que, desse trem, assim. Aí depois que você decorou essas funções, você fez 10 questões lá daqueles, né, 20 questões daquele si e tal, faz 2 de raciocínio lógico, 2 da DUT, 2 do artigo 5º. Tipo assim, coloca poucas questões, mas tenta estudar sempre tentando revisar o que você já viu. Porque aí você vai, tipo assim, você vai consolidando, porque a sua prova não é só o quê. Não dá pra você estudar muito em caixinha, porque senão você esquece. Então você tem que ficar colocando, né, um pouquinho de cada coisa em cada vez que você faz questão, né? Bom, então eu acho que por hoje está tranquilo, né? A gente terminou a DUT. Próximo tópico dentro, né, comigo, provavelmente eu devo trabalhar a LINDB com vocês. Lei de Introduções a Normas do Direito Brasileiro, tá? Uma lei que eu não me importo muito pro concurso de vocês, para ser sincero, né? Até hoje eu não entendi porque que essa porcaria tá no edital, mas como tá, a gente tem que passar por ela. Tá joia? E aí a gente dá uma matada nisso e depois a gente volta na Convenção Americana de Direitos Humanos. Perfeito? Eu vou fazer um upload dessa aula aqui, provavelmente eu vou mandar para vocês amanhã, tá? Os links. Agora eu vou ter que fazer algumas coisas aqui, provavelmente eu não vou conseguir. Tranquilo? Beleza? Dúvidas, queixas, reclamações, mágoas e ou sugestões, pessoal? Não, tranquilo. Não, tranquilo. Beleza. Boa noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem aí é só me mandar lá no grupo. Eu respondo para vocês na medida do possível. Vou tentar amanhã já mandar uma bateria de questões aí para vocês aí, pelo menos umas 15 questões. Lembrando que meu material tem umas questões de fixação, né, de certo ou errado. É bom vocês darem um tá? Então, boa noite a todos. Um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, até a próxima.